Perfeito. Fala, pessoal. Ótima tarde. Tudo bem? Que bom estar aqui. Estou fazendo uma série de lives, como vocês já devem ter visto alguns anúncios aí. Vou fazer uma série de lives aqui no YouTube, no Instagram. Aliás, no Instagram e no Facebook. Muita câmera. Oi, Cris, você está por aqui, querida? Márcia Nogueira, que bom que você está ao vivo. Está aqui com a gente, maravilha. Gente, por que eu vou fazer 3 lives durante o dia? Por que eu vou fazer 3 lives? Porque a gente precisa falar sobre liderança, precisa falar, dar conteúdo para quem está cuidando das pessoas, para quem está cuidando dos negócios, fazer um trabalho excelente e zelar pelas pessoas, né? A Cris está só no café, foi no café da manhã, agora no café da tarde. O nosso horário aqui está pós-almoço, Cris. Eu daqui a pouco também vou tomar um cafezinho, porque, como diria a Gil, tomar café é bom. Toma café, café não costuma falhar. Adoro cafezinho. Pessoal, maravilha aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, só abrir um documento para a gente começar a falar. Tá? Aqui o documento ainda não abriu. E é hora do aplauso. A Cris, gente, para quem não conhece a Cris Pacino espanhol, a Cris Pacino é uma amigaça minha que a gente conhece há muito tempo e ela mora lá na Espanha e ela está comentando que lá é a hora do aplauso nesse exato momento, ou seja, o pessoal tá aplaudindo, principalmente as pessoas que estão trabalhando na saúde, todos os profissionais que continuam trabalhando e estão contribuindo muito para a gente poder manter as coisas, o mínimo, funcionando, né? Sabe, Cris, eu tenho clientes que têm supermercado e, puxa vida, né? Eu mandei um vídeo para a equipe deles recentemente, porque eu tive lá no Rio Grande do Norte palestrando para eles e falando, né, que realmente eu agradeço quando, sabe, acaba alguma coisa aqui, porque tem coisa que a gente faz compra e você consegue estocar, né, alguns alimentos a gente consegue estocar, mas tem outros que não, precisa ir lá repor. E graças a Deus tem esse pessoal trabalhando, sabe? Então, eu evito ir. Eu só vou quando realmente acaba algumas coisas, que daí eu vou e faço essa uma compra e trago. E tomo o maior cuidado possível na hora de espirrar, tossir, não toco meu rosto, sigo as regras, tudo direitinho, levo álcool gel. Por quê? Para eu evitar, né, caso eu tenha sido contaminado no meio do caminho, eu também não passar para eles, porque nós temos que cuidar demais uns dos outros, né? Eu acho que espero que esse seja o grande aprendizado nisso tudo, sabe? A gente cuidar mais uns com os outros, se importar mais uns com os outros, e tem tudo a ver com o que eu vou falar nessa live, tá? Esse papo tem tudo a ver com o que eu vou falar nessa live, porque é exatamente isso, sabe? Eu acho que assim, a gente vive numa época em que as pessoas estão muito assim, e os meus direitos? E os meus direitos? Ok, você tem os seus direitos e os seus deveres, né? E os direitos do outro, e você consegue ver onde acaba um e começa o outro, né? E é ver como certas coisas que normalmente já são atos de falta de educação das pessoas, nessa época de coronavírus é ainda maior, né? Outro dia, ainda não tinham chegado no ponto de falar assim, gente, se vai sair de casa, usa máscara, né? Ainda estava assim, não precisa usar máscara. Aí começa a se entender, e para mim, ali foi um case que eu fui ver assim, não, se eu for sair de casa, eu vou ter que usar máscara. Então, eu estava no mercado e o corredor era meio largo, eu estava com espaço entre as pessoas, estava andando, e um cara, na hora que eu passei na frente, o cara bocejou assim, aquele bafo desgramado de dragão na minha cara, né? Então, assim, no dia a dia, isso já é falta de educação. No dia a dia, isso já é falta de educação. O cara já é mal educado que faz isso, né? Não, sabe, faltou a mãe dele, faltou a esposa dele, faltou um amigo dele, falou assim, brother, bota a mão na boca quando você bocejar. É feio você fazer isso, né?
ou faltou ele pelo menos ouvir alguém que falou isso, né, para ele, já deve ter ouvido 30 vezes e ainda não criou um pingo de vergonha na cara, isso já é feio. E aí o cara cata e faz isso numa época que, assim, gente, restringam aí a projeção de respingos, né? Enfim. Oi, Elaine, cortei, menina. Eu não cortei, não. Bom, eu cortei um pouquinho, né? A Karina, minha esposa, cortou meu cabelo e eu dei uma ajuda para ela. Eu estava querendo faz um tempo dar uma radicalizada no meu corte e já diria o sábio, as mudanças não são permanentes, mas a mudança é. Então, eu achei que precisava dar uma mudada, diminuir um pouquinho a barba. Gente, é muito bom ter vocês aqui. E vamos lá. O que eu quero conversar nessa live agora das 3 horas, tá, gente? Eu vou fazer 3 lives todo dia. E de manhã eu vou falar sobre os conceitos da liderança inovadora. Eu quero muito trazer uma consciência do que pode estar acontecendo na sua empresa e você não está percebendo que está te prejudicando. Então, eu vou falar disso da forma mais clara possível. Às 3 horas vão ser lives voltadas a falar sobre exemplos de liderança, cases de liderança que impactaram as pessoas. E às 7h30 da noite eu vou fazer uma sessão de perguntas e respostas, vou responder perguntas que as pessoas estão me mandando. E a ideia é ajudar o máximo possível você a ter um melhor relacionamento com a sua equipe, ter um melhor relacionamento com as pessoas com quem você está convivendo presencialmente e à distância, né, online, aí você executar sua liderança mesmo à distância e você tirar o máximo proveito do seu tempo e também aproveitar da melhor forma esse tempo e essas relações que você vai ter, tá? É levar para um outro nível mesmo, é isso que eu quero. O tema de hoje que eu vou falar são os líderes que inspiram a gente a ser líderes natos. Olha só que coisa interessante. Tem algum aí, algum de vocês que está assistindo, que já foi chamado de um líder nato? As pessoas falam assim, você tem uma liderança nata, né? Tem um líder nato, né? Para quem não sabe, o líder nato que as pessoas falam qualquer pessoa, né, que é alguma coisa nato, é aquela ideia de já nasceu fazendo, já nasceu sabendo. E qual que é o lance de ser um líder nato, turma? A pessoa acredita que você já nasceu com o dom da liderança. As pessoas falam assim, o cara tem o dom da palavra, o cara tem o dom da liderança. Ok, ser um líder nato, né? Mas será que a gente aprende isso de berço, nasce com isso, né? Nasceu sabendo ser líder? A ciência já sabe hoje em dia o que sobre a gente nascer? Já sabe que a gente nasce com alguma coisa além. Antigamente, o conceito que as crianças nasciam como se fossem umas folhas em branco. E tudo que aprendesse depois eram as impressões que vinham da vida, etc, etc. E hoje em dia os cientistas já sabem que não, a ciência já comprova o contrário, que as crianças nascem sim com, além de um sistema operacional instalado, umas coisas que já sabem fazer, etc., também nasce com algumas coisas pré-programadas e algumas coisas que eles não sabem de onde vêm. Tem algumas tendências, alguns conceitos. Então, talvez, será que a liderança vem daí? Pode ser que sim? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas vê só que coisa interessante, né? Essa pessoa, né? E tem gente que já falou sobre mim, o Paulo é um líder nato. O que geralmente as pessoas estão apontando como uma característica sua de liderança nata? Você ter proatividade, você ter iniciativa, né? Então, a liderança está, nesse caso, está muito associado à iniciativa e você ser um aglutinador, ser alguém que atrai as pessoas, que as pessoas se aproximam, né? As pessoas seguem, as pessoas estão ali por perto. Então, quando você é um líder nato, que as pessoas falam, né, você tem essa característica de fazer, de executar. E eu acredito que sim, talvez ali no começo esteja a
a semente disso daí de alguma forma na pessoa, nessa aptidão. Eu acredito em aptidões inatas, eu acredito muito nisso, né, porque é o único jeito de explicar muita coisa que a gente vê por aí. E o que acontece? Quando nós temos, então, essas aptidões, essa coisa nata de ir, começar e fazer, as pessoas pensam, putz, você é um líder nato, mas tem que ser além, tem que ter mais coisas além daquilo que você, né, já trouxe de berço, né? E nós vamos percebendo isso ao longo da nossa criação, ao longo da nossa vida, e vamos aumentando ou diminuindo essa liderança, mas essa liderança vai aumentando conforme nós vamos aprendendo mais coisas. E não é só uma questão do aprendendo em escola, é o aprendendo por ver, por tentar, por errar, por persistir. E eu acho que essa coisa do líder nato tem muito a ver com você observar e fazer, né? Para mim, sempre foi muito isso, né? Então, quando eu assisti um filme, quando eu li um livro, quando eu ouvi uma história, quando eu conheci uma pessoa com quem eu convivia por um tempo, né? Então, eu tive um professor de karatê que me influenciou muito. Foi uma coisa muito legal, porque ele passava uns valores muito fortes e ele fazia o grupo ter uma união e ele carregava isso. Eu tive alguns professores na escola que me inspiraram no colegial, né? De novo, entregando idade aqui no colegial, né? No segundo grau, na escola secundária agora, né? Então, assim, ok, nós temos as pessoas que nos inspiram. E essa inspiração, esse olhar, né? Porque as pessoas influenciam a gente, nossos pais influenciam, os irmãos mais velhos, né? Eu, no meu caso, minhas irmãs mais velhas me influenciaram, os amigos, né? Mais velhos, eu andava muito com uma turma que era mais velha que eu, e essas pessoas a gente vai aprendendo certas coisas, né? É muito interessante isso, você ter essa base, ter esse conhecimento, ter esse apoio a essa turma que tem mais conhecimento, mais iniciativa, mais resultado que você. Por quê? Porque, de certa forma, isso te movimenta. De certa forma, isso te faz querer crescer também. Vocês percebem isso, turma? Que você recebeu muita influência e as pessoas que você admirou, as pessoas que você via fazendo certas coisas que você achava legal, que aquilo fazia sentido para você, que aquilo para você tinha um impacto muito forte, né? Te influenciavam, né? Para querer ser de uma forma, e de certa forma você foi crescendo, sendo moldado por isso, né? Eu confesso uma coisa assim, quando eu era criança, eu cresci no começo dos anos 80, né? Eu nasci em 78. Então, eu sou ali o final da geração X, começo da geração Y, e os filmes que eu assistia, que estavam ali muito em evidência, filme de violência, né? Hoje, o que eu preservo as minhas filhas para elas não ver, para a gente via comendo, tomando depois do café da manhã, né? Então, tinha filme do Rambo, do Schwarzenegger, aquele monte de coisa de violência, e era, né, como diria Renato Russo na música, a violência é tão fascinante e as nossas vidas são tão normais. Então, a violência ali era totalmente fascinante, aquele tipo de liderança, de gente que chegava esculachando, dando porrada, gritando, era muito marcante, né? Eu tive uma mudança, uma mudança muito grande do que admirar, né? Até porque, até então, eu admirava muito guerra, né? Muito filme de guerra, né? Tinha todo aquele bando de heróis de filmes violentos dos anos 80, e eu me lembro que, assim, eu moro em São Paulo, sou de São Paulo, cresci em São Paulo, e o hospital que minha mãe me levava, eu nasci nesse hospital, no Hospital do Servidor Público Municipal, e minha mãe me levava lá, e lá perto tem o Centro Cultural de São Paulo, e às vezes quando minha mãe me levava no médico, quando a gente saía, a gente passava no Centro Cultural, eu pedia, a gente ia lá e ficava vendo alguma exposição que tinha. E eu me lembro que, assim, eu devia estar no auge desse negócio de gostar de violência, etc. E minha mãe, a gente foi
lá no Centro Cultural, depois de sair de uma consulta, e estava tendo uma exposição sobre Hiroshima e Nagasaki, e mostrando, né, como que aconteceu o lance do lançamento das bombas, as bombas nucleares que dizimaram essa cidade, né, morreram centenas de milhares de pessoas em 2 dias, né, assassinadas pelo fogo nuclear, né, e muitas milhares de outras dias e meses depois por efeitos, né, de ferimentos da radiação. E sim, tinha muitas fotos nessa exposição, e fotos mostrando as cidades dizimadas, mostrando o tamanho do cogumelo que surgiu da explosão dentro da cidade, mostrando corpos carbonizados, e eu me lembro que eu parei por muito tempo chocado na frente de uma foto de um menino, um corpo de uma criança carbonizada, né, e no rosto da criança tinha uma expressão horrível de dor, e o corpo dela todo retorcido. E, para mim, ali, aquele fascínio que eu tinha com a morte, com a guerra, de achar uma coisa bonita, né, foi sumindo, né. Tem uma música do Bruce Dickinson, que chama Gods of War, ele, né, os deuses da guerra, que ele fala, né, ele começa falando assim: quando eu era jovem, eu pensava que morrer ou ser morto era algo para se orgulhar, né. Eu me identifico muito com esse verso dessa música. Era uma coisa que parecia, uau, maravilhoso, né, e não, foi sendo medonho. Então, eu tive uma mudança de paradigma muito grande, uma mudança de olhar para os heróis, né? Paulo, então você não gosta de filme com violência nem nada? Não, eu gosto, ainda assisto bastante coisa, mas não é mais o mesmo jeito de olhar, entendeu? Ali tinha uma coisa de vibrar, né? Tanto que, por exemplo, filmes que nem John Wick, essas coisas, para mim, mas, sabe, a gente matando por matar, e parece que mata uma pessoa como se estivesse matando uma mosca, né? Como eram os filmes que eu assistia quando jovem, e você fala assim, cara, mas uma pessoa não é uma mosca, né? Uma pessoa tem família, tem história, tem etc. Então, foram coisas que foram mudando os meus parâmetros, foram mudando as direções. Gente, o que eu estou falando aqui é, assim, da importância de, mesmo que você siga algumas coisas, que você acredite em algumas coisas, que você tenha algo que vale muito, que você, né, vibrou muito, diante de novas informações, diante de novos conhecimentos, você precisa rever certos valores, sabe? Precisa rever certos conceitos, precisa rever certos parâmetros, né? Então, por exemplo, que nem eu tenho 2 filhas mulheres, eu tenho duas filhas meninas, né? Elas têm, a mais velha está com 9 e a caçulinha vai fazer 4 anos. E se você falar assim, Paulo, você mudou o jeito de pensar a respeito de mulher depois que você teve filhas? Eu falo assim, olha, eu já tinha mudado um pouco antes, porque eu estava muito numa vibe de ser pai, mas com certeza, depois que eu tive filha mulher, e para mim foi um presente maravilhoso ter filha mulher, eu mudei mais muita coisa que eu acredito, e eu entendo, né? Então, para vocês terem ideia, né, uma coisa que eu fiz, né, eu sou da área de tecnologia, e na área de tecnologia, pelo menos da turma que eu trabalhei, a gente era muito tirador de sarro, pegava pesado nas brincadeiras, e uma coisa que eu fiz um dia foi ligar para um amigo meu, que tinha uma filha mulher, e a gente fazia um monte de brincadeira totalmente inadequada e inapropriada, mas que eu não entendia que era inadequada e inapropriada, e liguei para ele e falei assim, cara, eu tô te ligando para dizer que eu fui um babaca e te pedir desculpas de um monte de brincadeira inadequada que eu fiz a respeito da sua filha, cara, e para você, e que hoje eu entendo o quão errado eu fui de ter feito esse tipo de brincadeira com você, quão desrespeitoso eu fui, me desculpa por isso, né? E então é assim, gente, ser líder não é ser alguém que segue sempre reto, né, que não para, que não desiste, que não sei o que, não. Ser líder é um cara que levanta a cabeça e ele busca novas informações, busca novo conhecimento para poder traçar um rumo certo diante dos objetivos. E tem gente que não vai gostar disso, mas às vezes vai ter que mudar o objetivo.
Às vezes vai ter que mudar o objetivo. Cara, nosso objetivo é destruir tal coisa. Putz, mas destruir tal coisa significa que vai acabar a água do planeta, que vai acabar com as pessoas assim, que está causando mal para não sei quem. Tem que mudar o objetivo. Tem que mudar o objetivo. Ah, o nosso objetivo é ter lucro acima de todas as coisas, simplesmente focar no resultado. Tá ok, só que você está acabando com a sua equipe. E se você só focar no resultado, no objetivo, no seu propósito final e não cuidar da sua equipe, sem se importar com a sua equipe, você não vai ter nada. Puta, então pera um pouquinho, deixa eu ver direito esse meu objetivo. Dá para eu ser rico e cuidar das pessoas? Dá. Dá para eu ser rico e ser do bem? Dá. Dá para eu ser rico e ser ecológico? Dá. Dá para eu ser empresário e ser um líder e ser amigo das pessoas com quem eu trabalho? Caramba, super dá. Super dá. Desde que você adeque esses parâmetros, reveja esses parâmetros, construa isso de uma forma que seja viável, que seja, né, a gente gosta, né, eu sou coach também, né, e o coach, ele tem uma expressão que é muito legal, ele fala assim, se for ecológico para você, né, quer dizer, se te der o recurso que você precisa e mantiver o ambiente que te cerca, por que não? É bem melhor, né, nós procurarmos medidas ecológicas. Então, é um convite essa live para todas as pessoas a rever, assim, quem é aquela pessoa que você admirava tanto, e que, olha só que interessante esse outro ponto. Você admirava a pessoa muito, 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 e sem perceber, você a imita, você repete o que ela faz, mas não só as coisas boas das quais você admira, mas você acaba imitando as coisas ruins também. Já pensou nisso? Alguém aí que está assistindo, escreve assim, ó, se for o seu caso, alguém já falou assim, nossa, você puxou pro seu pai? Nossa, como você é igualzinho a sua mãe? Agora, por que você puxa umas coisas, do seu pai, mas não puxa todas as coisas? Ou por que você puxa umas coisas da sua mãe, mas você não puxa todas? Olha que interessante essa coisa, hein? Porque às vezes, assim, né, quando a pessoa fala, né, naquele momento, você é igualzinho ao seu pai, não é igualzinho. Não é igualzinho. É muito parecido em alguns aspectos. Em outros aspectos, é totalmente diferente. Às vezes é totalmente igual à mãe. E tem algumas coisas que são fora. E aí vem aquele conceito que eu estava falando no começo da palestra, que é o quê? Você tem sim uma bagagem que você carrega de antes do nascimento. Então você tem uma bagagem e essa bagagem diz o quê? Com quem você tem afinidade, com que coisa se encaixa. Então não é que você puxou o seu pai porque você não sei o quê, porque você já tinha aquilo muito parecido com o seu pai. Do mesmo jeito, você já tinha aquilo muito parecido com a sua mãe, você já tinha uma tendência naquele ponto, né? Não é que a gente nasce dos pais que a gente nasce. E aí, o que acontece? Então, a gente tem essas coisas, a gente puxa umas coisas, puxa outra. Do mesmo jeito, a gente vai crescendo, vai construindo mais valores, mais coisas que a gente acredita, mais coisas que são importantes para a gente. E algumas coisas a gente fala assim, ok, isso é ótimo, vou com isso. E tem outras coisas que a gente olha e fala assim, não, isso é péssimo, não curti, tô fora, não vou fazer isso. Tá? Por quê? Porque já tem uma coisa nossa que está ligada por aquilo. Então, isso é imutável? De jeito nenhum. Eu tenho o meu exemplo de que eu mudei e mudei várias coisas. Né? Eu conheço, graças a Deus, muitas pessoas que mudaram de cabeça, mudaram de planos, mudaram de uma série de coisas. Por quê? Porque isso tem a ver com o fato de você se permitir mudar. Vê, mudança é uma questão de permissão. Antigamente, os reis falavam assim, a palavra de um rei, o cara nunca volta atrás. Era uma ideia de liderança, era um conceito de liderança. E tem pessoas ainda hoje, né, no pleno século XXI, que ainda estão com esse conceito e precisa jogar isso fora. Joga fora. Está ultrapassado, está velho, está carcomido, está totalmente
sem condições de continuar no que a gente está vivendo. Por quê? Porque nós vivemos uma era em que nós temos muitas informações, é verdade, muitas vezes de fontes duvidosas, é verdade. Gente, a gente tem que viver nesse mundo de informação. O líder não pode mais ficar desatualizado. O líder não pode mais ser uma pessoa que fecha os olhos para as coisas. Não, a gente tem que abrir os olhos, se permitir mudar, tem que olhar para frente, escolher melhor os nossos líderes, não ter o menor problema de trocar de gente que você gosta, deixa de gostar diante de novas informações. Ah, eu gosto desse político, eu gosto desse médico, eu gosto desse... Tá ok, mas... Por quê? Porque ele falou umas coisas sensatas, tá bom, mas... Entende? Na medida que ele começa a mostrar algumas outras coisas que não são legais, você tem que tomar cuidado, né? Eu gosto muito de um exemplo. Eu uma vez estava vendo uma entrevista com um ator, tá? Esse ator, ele é um ator negro famoso nos Estados Unidos, vencedor de Oscar, tal, e perguntaram para ele se ele se sentia como um representante da classe negra, tal, sendo um grande ator, etc. E falaram assim, não, ao contrário, eu não me sinto. Não me sinto, e não. Se você quiser comentar que eu sou um bom ator e me elogiar pelo meu trabalho como ator, eu aceito, fico muito feliz. Agora, você querer que eu represente uma classe só porque eu sou negro, eu posso cometer um erro, né? Veja o exemplo do Tiger Woods. Tiger Woods era um grande jogador de golfe negro, e as pessoas começaram a falar, porque como ele era um super jogador, ganhava um monte de partida, um monte de campeonato, começaram a falar que ele era maravilhoso, o cara fazia um monte de propaganda, muita coisa, foi virando exemplo, só que de repente vazou informação da vida pessoal do cara, o cara tinha problema com droga, com prostituição, com uma série de coisas e tal, e fala, pera um pouquinho, esse é o cara que a gente está falando que ele é tudo de bom porque ele é bom em golfe, entende? Você está considerando que um cara é tudo de bom porque ele é bom numa coisa? Não pode. Você precisa considerar a pessoa se ela é boa ou não pelo que ela é. E da mesma forma, se você quer se tornar bom como aquela pessoa, seja bom naquilo que ela está mostrando que ela é boa. Você não precisa ser igual em todas as outras coisas. E muitas vezes também você abrir mão e dispensar pessoas que você seguir e falar assim, olha, eu segui essa pessoa por um tempo, mas não faz mais sentido. Por quê? Porque eu tenho uma nova informação, porque eu aprendi um novo valor, porque eu aprendi uma coisa que é importante, porque eu aprendi por que certas coisas precisam ser de um jeito ou podem não ser de um jeito, entende? Então, quando a gente tem esse tipo de capacidade de mudar, aí que a gente vira um tipo de líder que tem grande condição de crescer. Porque um líder, ele nunca está formado. Pode ser até que ele seja nato, você pode até ser um líder nato, você pode até ter começado, já ter a semente em você da liderança. Mas não existe um líder pronto. Um líder, assim como eu digo que não existem pessoas educadas, existem pessoas educandas. Existem pessoas educandas, não existem pessoas educadas. O líder também da mesma forma. O líder não é alguém que já está pronto, já sabe liderar. O líder é aquele que está sempre buscando, está sempre aprendendo e está sempre se adaptando às situações, se adaptando diante do conhecimento que ele consegue para ele poder conseguir ter muito mais resultados. Tá ok? Maravilha, turma. Eu quero fazer um convite para vocês, tá? Amanhã, às 15 horas, eu vou estar aqui com Vanderlei Areias, ao vivo. Vai estar aqui no Facebook, no Instagram e no... Facebook, Instagram e YouTube. Acertei agora. E nós vamos falar também sobre alguns líderes que esperaram ele. O Vanderlei é empresário, ele é o presidente, CEO da Leimar, que é uma empresa de consultoria de contabilidade e finanças, e trabalha com muitas empresas grandes, né, muitas empresas importantes, e a gente vai conversar ao vivo sobre
líderes que inspiraram ele e o que ele aprendeu com esses líderes. Gente, é muito bom saber o que inspira as pessoas, o que faz elas seguirem, o que faz elas terem negócios bem-sucedidos. E que a gente possa aprender sobre isso e se inspirar também. Tá ok? Gente, brigadão por vocês estarem aqui. Compartilhem depois com quem vocês acharem que vai se beneficiar dessa live, dessa palestra, e a gente vai se falando, tá ok? Um grande abraço, tudo de bom.